a incredulidade. Vamos falar juntos? Diga, incredulidade. Olha o que Hebreus 3:19 nos diz. Hebreus capítulo 3, verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não puderam entrar por causa da incredulidade. É interessante que às vezes a gente julga alguns pecados, como por exemplo pecados sexuais, imoralidade, vícios, que são coisas horríveis e a gente deve ficar longe delas. Aliás, Paulo diz que a gente não deve nem mencionar essas coisas, e a gente é mais afável com alguns outros pecados, como por exemplo a incredulidade. Eu já vi muita gente dizendo assim: ai, eu não consigo crer, como se a pessoa estivesse pedindo um colinho, sabe? Ai, nenezinho, ai, tadinho, tadinha dela. É verdade, você não tem fé? Não, você está merecendo uma surra, cara, porque isso é pecado. Isso é um pecado tão grave que vai estorvar a sua vida, vai te segurar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não morreram no deserto por causa de frio, de fome, de calor, por causa de guerra. Morreram no deserto por causa de incredulidade. Incredulidade. Algumas pessoas não conquistam a terra, não conquistam uma vida plena, uma vida de abundância, pelo simples fato delas não acreditarem que podem conquistar. Eu falei um pouco sobre isso no culto da virada. Às vezes, gente, nós apanhamos tanto da vida, o nosso histórico é tão ruim. Tem algumas pessoas aqui que sabem o que eu estou falando. Você já nasce, não sabe quem é seu pai, já foi meio deixado de lado, ou se sabe, o pai é uma bênção, a casa é um furdúncio, e daí daqui a pouco você fala: eu preciso sair desse lugar. Daí você casa para fugir do pai, casa com um pai com a porção dobrada do seu pai, e daqui a pouco o cara é pior que seu pai, te trai, olha, e daí você tem esse histórico todo. É fácil você acreditar que sempre vai ser assim. É fácil você acreditar que as coisas não podem ser melhor, mas eu estou aqui para dizer para você que podem, que a palavra de Deus nos afirma que pode, a gente precisa acreditar nisso. Acreditar. Não estou falando do seu histórico, da sua retrospectiva, das tentativas que você teve. Estou falando do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O olho não viu, o ouvido não ouviu. Você já imaginou você ter a oportunidade de ouvir Jesus pregar? Ah, meu Deus do céu. Jesus pregar. Eu já fui pastor de uma igreja que às vezes os membros ligavam na secretaria durante o dia para saber quem é que vai pregar hoje. Dependendo quem pregasse, a pessoa ia no culto ou não. É meio fora do cabo. Agora, imagina você ouvir Jesus pregar. Ele não só pregava, ele ensinava, ele amava, ele multiplicava pães, ele curava as pessoas. E Jesus, o ministério dele estava explodindo. Aonde ele chegava, morto ressuscitava, paralítico andava, cego via. E daí Jesus vai para a sua cidade, Nazaré, lugar onde ele foi criado. Imagina você que maravilha, aqueles moços, moças que cresceram com Jesus, brincava de carrinho de rolimã, nadava no lago, sei lá, conhecia, tinha um criado mudo na casa que foi feito por Jesus e José. Jesus era ali da região, todo mundo conhecia ele. Ele vai para a sua cidade e vai pregar. Os milagres estão acontecendo em tudo que é canto, mas olha o que Marcos, capítulo 6, verso 5, e a primeira parte do verso 6 nos diz: e não
pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que Jesus estava sem unção o dia que ele pregou em Nazaré, não? Será que ele não tinha jejuado aquela semana, ou não tinha buscado a Deus? O que aconteceu com a unção de Jesus, que funcionava em Cafarnaum, que funcionava na Judéia, que funcionava em Jerusalém, mas não funcionou em Nazaré? Você já viveu a experiência de pensar o seguinte: por que funciona na vida de fulano, na vida de Beltrano? Por que eu ouço gente dar testemunho? Por que acontece com fulano, Beltrano? Por que acontece com meu tio, com a minha cunhada, e não acontece comigo? Será que Deus não tem poder para agir na minha vida? E sabe, às vezes, o que acontece é uma coisa simples: você não crê, você não acredita. A incredulidade privou aquele povo de experimentar grandes milagres. É muito comum, você vai ver no Evangelho a expressão: a tua fé te salvou, seja feito conforme a tua fé. Eu conheço pessoas que já deveriam estar livres de um vício, estão na igreja e estão lutando contra um vício há anos, algumas pessoas há décadas. E não é porque é impossível parar de fumar, de beber, ou de usar droga, ou um medicamento forte. Não é isso, porque outras pessoas pararam, outras pessoas conseguiram. Mas você vai conversar com a pessoa e você vai descobrir que ela não conseguiu se libertar por um simples fato: ela não acredita que possa se libertar. Gente, guarde uma coisa que eu estou aqui falando para você. Eu não estou falando do seu discurso, eu não estou falando do meu discurso, eu não estou falando que a gente fala assim: eu creio, mas dentro da gente você não crê nada. Você já falou uma coisa e estava pensando exatamente a outra? Eu já fiz isso inúmeras vezes. Então, às vezes a gente fala que crê, mas no coração, na mente, não é verdade aquilo que a nossa boca está falando. Você diz: nunca que eu vou conseguir largar a bebida. Meu pai bebia, meu avô bebia, todo mundo morreu de cirrose. Aliás, eu acho que esse é o caminho natural para mim. Talvez você pense: nunca eu vou conseguir ser feliz no amor. Minha mãe não foi, minhas tias não foram, minha avó não foi, minha irmã também não é. Esse é um problema de família. O que você está dizendo para você mesmo? Isso não é possível acontecer comigo. Porque você está tomando como base para avaliar o seu histórico familiar, a experiência dos seus parentes, da sua família, e não o que a palavra de Deus diz. Quando você toma como base o que a palavra de Deus diz, a sua perspectiva muda em relação àquilo que pode ou não acontecer. Marcos 9, 23, a parte B: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O fato de algo ser possível não significa que ela vá acontecer automaticamente. Significa que ela é alcançável, que existe a possibilidade daquilo acontecer. Se vai ou não, depende de outras questões, mas crer é parte fundamental desse processo de conquista em qualquer área da nossa vida. Então, a incredulidade vai nos empatar na vida. Talvez já era para você estar ganhando dinheiro aí, com dinheiro sobrando, ajudando outras pessoas, e você está num perrengue desgramado. E daí eu vou conversar com você e você diz: não, pastor, é assim mesmo. É assim mesmo, na minha vida, na minha família, assim. A gente não... Meu pai vive numa perrenga até hoje, meus avós, ninguém vai para frente. É um espírito de... É o Zé Pilintra, eu confundi os demônios aqui, Zé Pilintra é da bebida. É Maria Mulambo, é tranca-rua que nos segura.
E você já reparou que às vezes a gente tem mais fé para acreditar na coisa ruim do que na coisa boa? A gente tem mais fé para acreditar que algo ruim é possível do que algo bom. Dê lugar à fé e abandone a incredulidade em nome de Jesus. Deus tem uma terra preparada para você. Talvez o seu histórico foi de escravidão. Talvez hoje a sua realidade é de conta-gota, é um maná diário. Mas Deus está reservando uma terra onde você vai plantar e vai colher com abundância em todos os níveis da sua vida, em nome de Jesus. Você vai experimentar amor como nunca experimentou. Você vai experimentar alegria como nunca experimentou. Você vai experimentar recursos como nunca experimentou, no nome de Jesus.